boa tarde, senhores vereadores, a nossa assessoria legislativa e jurídica que nos assiste pela TVL, muito boa tarde. Daremos início à reunião da CCJ. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos. Consulto os senhores vereadores para dispensa da leitura das atas das reuniões ordinárias do dia 27 de março e 29 de março, encaminhadas por e-mail. Perfeito, presidente. Aprovado, então eu peço que se coletem as assinaturas. Bom, dando início então à análise dos projetos, eu encaminho ao vereador relator o projeto de lei do número 7.643, de autoria do Executivo, sob o número de mensagem 20, que acrescenta ao artigo 12A da Lei 8.558, de 19 de dezembro de 2017, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à entidade que especifica e dá outras providências. Perfeito, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores, boa tarde também à equipe técnica aqui da casa, que sempre nos auxilia, e à comunidade de Blumenau. Projeto de Lei 7.643, de autoria do Poder Executivo, ementa, acrescenta o artigo 12 da Lei 8.558, 19 de dezembro de 2017, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à entidade que especifica e dá outras providências. Esse projeto aqui, presidente, ele, na verdade, teve um parecer aqui jurídico da Casa, dizendo que não tem nenhuma questão de inconstitucionalidade, só como é procedimento padrão, né, tendo em vista que mexe na questão das finanças, faz aconselha que, na verdade, a Comissão de Finanças dessa Casa faça uma análise aí mais criteriosa. Mas como aqui o nosso enfoque é a constitucionalidade, meu voto é favorável. Também favorável. Voto também favorável ao projeto. Voto de forma favorável e encaminho a pauta regimental. Encaminho ao vereador relator o projeto de lei de número 7.645, de autoria do Executivo, mensagem sob o número 23, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta e indireta do município. Projeto de lei, também de autoria do Poder Executivo, 7.645 é o número dele, ementa autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta e indireta do município, algumas modificações aqui administrativas, o parecer da mesma forma, novamente não tem nenhum vício de inconstitucionalidade, mas faz a previsão aqui, uma vez que também mexe com finanças para a Comissão de Finanças, dessa forma sigo meu voto, presidente, voto favorável. Também voto de forma favorável. Também voto favorável, presidente. Voto de forma favorável e encaminho a pauta regimental. Dando continuidade, encaminho o projeto de decreto legislativo de número 1039, de autoria do vereador Bruno Cunha, portanto eu vou encaminhar ao relator ad hoc, vereador Caminha, que altera a ementa dos artigos 1º, 2º e 4º do decreto legislativo de número 929, de 18 de julho de 2017. Senhor presidente, meus vereadores, processo legislativo, ele, altera a emenda dos artigos 1º, 2º e 4º do decreto 929, só para que a gente possa dar uma leitura aqui. É aquela questão da comenda, né? Comenda municipal de mérito projetos acadêmicos, artigo 1º, fica instituída a comenda municipal de mérito projetos acadêmicos. Artigo 2º, a comenda municipal, aqui, né, é só no 4º que ela fala do anverso, né? No anverso do centro do brasão do município, a inscrição da Câmara Municipal de Blumenau. No reverso, ao centro, o realce, epígrafe, o rosto do patrono, circundado pela inscrição comenda municipal de mérito acadêmico. Abaixo, inscrição do ano de concessão. Acho que aqui ele acaba excluindo, né, vereador? Acho que como o vereador é o autor do projeto, poderia até fazer a sua justificativa? Perfeito. Essa daqui é aquela comenda que, na verdade, eu entrei aqui na casa para pedir para que a gente possa ajudar em aproximar mais. Trabalhos acadêmicos estão em destaque, estão mortos lá
nas instituições de ensino e trazer aqui para o dia a dia da cidade, para que a gente possa fazer uma conexão, na verdade, com a administração pública, né? Então, a Comenda vem nesse sentido de estimular. Quando nós entramos com o projeto, houve uma questão do texto, na verdade, a mesma coisa aconteceu, acho que o vereador caminha na Comenda do mestre cervejeiro, a questão de, na verdade, termos uma palavra ali que traria mais gastos em relação à fabricação dessa diplomação, desse reconhecimento. Então a gente fez a alteração só por uma questão de economia pública. Então só uma alteração dessa comenda. Então aproveito para pedir o voto aí favorável dos colegas. Isso, e ele também, o parecer jurídico, não apresenta vista de ilegalidade orgânica ou inconstitucional e dessa forma, conforme os nossos encaminhamentos, e faço o voto aqui favorável, adianto meu voto favorável. Da mesma forma, voto de forma favorável. Voto de forma favorável, encaminho o projeto à pauta regimental. Dando continuidade à nossa reunião, encaminho o projeto de resolução MD número 2949, que constitui Comissão Legislativa Temporária Especial de acompanhamento das obras de duplicação da BR-470. Perfeito. Resolução 2949, ementa, constitui a Comissão Legislativa Temporária Especial de acompanhamento das obras da duplicação da BR-470. O parecer jurídico aponta que opina-se pela regularidade jurídica da resolução. Segundo este, não poderão haver mais de 5 comissões por sessão legislativa voltadas para apreciação, estudos e elaboração dos pareceres sobre assuntos de interesse público municipal. Ou seja, na verdade, a minha sugestão aqui, presidente, é que a gente faça a aprovação, porque está em dia com a questão da constitucionalidade, só vai aguardar, claro, o trâmite, porque há um regimento interno que faz uma previsão do número máximo de comissões que podem estar acontecendo no mesmo instante. Então, a minha sugestão aqui é para que a gente vote de forma favorável. Também voto de forma favorável, presidente. Olha, eu também acredito nessa possibilidade e parabenizo, né, porque foi uma emenda aqui dessa legislatura com relação ao teto máximo de 5 comissões simultâneas na casa. E também voto favorável em função da relevância dessa comissão legislativa temporária para acompanhamento da duplicação da 470, mas acredito realmente ser muito importante respeitar esse número de 5 comissões ao mesmo tempo para que a gente não se sobreponha, né, nos afazeres aí de uma ou outra comissão, mas voto obviamente favoravelmente ao projeto. Meu voto também é favorável, dou encaminhamento à pauta regimental. Analisamos o projeto de lei de número 7.644, de autoria do Executivo, mensagem sob o número 21, que altera dispositivo da Lei 8.555, de 19 de dezembro de 2017. Projeto de Lei 7.644, autoria do Poder Executivo, ementa, altera dispositivo da Lei 8.555, de 19 de dezembro de 2017, que autoriza a venda e posterior outorga de escritura pública de compra e venda de imóveis através do Programa Habitacional para atendimento à população de baixa renda. Altera dispositivo da Lei 5.658, de 10 de junho de 2001 e dá outras providências. Esse projeto de lei aqui do Poder Executivo também não consta nenhuma irregularidade, nenhuma inconstitucionalidade, só faz, claro, né, o direcionamento novamente para uma análise minuciosa da Comissão de Finanças. Dessa forma, eu voto favorável. Também voto de forma favorável. Também voto favorável. Voto de forma favorável e encaminho a pauta regimental. Encaminho ao vereador relator o projeto de lei de número 1.779, de autoria do vereador Gilson de Souza, que acrescenta o artigo 157-F e altera o inciso 1º do artigo 12, na lei de número 2047, de 25 de novembro de 74. Bem, projeto de lei complementar 1779, autoria do vereador Gilson de Souza, ementa, acrescenta o artigo 157, a linha F, e altera o inciso 1º do artigo 12, na lei 2047, de 25 de novembro de 74. Só para a gente pontuar aqui,
que na verdade é alusiva à questão da obrigatória a divulgação do serviço de disque denúncia de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em determinados estabelecimentos. Então esse é o conteúdo. Nós tivemos um parecer jurídico aqui inicial que era contrário, houve um questionamento e na verdade foi emitido um novo parecer jurídico, né? Esse novo parecer jurídico aqui chegou agora, inclusive, estava conversando um pouco antes aqui da nossa comissão. Eu vou ler aqui a conclusão, tá? Para que a gente possa entender do que se trata. A conclusão diz o seguinte: por todo exposto, seguem abaixo as conclusões quanto ao projeto de lei complementar 1778. Projeto 4.1. As medidas de polícia administrativa justificam-se quando a previsão constitucional para sua incidência ou quando a atividade empresarial desenvolvida é capaz por si só de causar dano à sociedade, justificando-se nesta hipótese que a norma local que limite a liberdade da propriedade em razão de interesse público. Na visão deste parecerista, a mera oferta de espaços em estabelecimentos empresariais que serão frequentados por crianças e adolescentes não implica no dever de promover a publicidade de uma política pública relacionada a um dano que não é decorrente das condutas que desenvolvem sua atividade empresarial, mas causadora por terceiros que atuam com desiderato criminoso. Nesse caso, estaria presente vício material insanável, em razão de ofensa do artigo 170, caput, inciso 2º da Constituição Federal. Porém, por honestidade científica, o parecerista pondera que a matéria pode comportar mais de uma interpretação, em especial caso se entenda que a oferta de tais espaços públicos pode gerar situação propiciadora de risco. Poderia ser justificável a medida pretendida pelo projeto à luz do princípio da função social da propriedade, também previsto no artigo 70 da Constituição Federal. Pelo que me consta aqui, há, inclusive, entendimentos dúbios aqui, jurídicos, né? Há entendimentos dos dois lados. Um que entende que pelo artigo 170 da Constituição entraria dentro da questão econômica e seria inconstitucional. E outro que entende que pela natureza dessas atividades teria, sim, uma responsabilidade, digamos, com essa inserção dessa legislação de atender esse fim social, que é esclarecer a questão dos abusos. Acho que até gostaria de se manifestar, Procuradoria. Pelo princípio da publicidade, né? Então, na verdade, quando a gente fala em limitações decorrentes do poder de polícia, ou limitações sobre a propriedade e a liberdade em geral, a gente considera aquelas que são previstas expressamente pela Constituição, ou aquelas que dizem respeito a uma atividade, como foi exposto ali pelo relator, que por si só é capaz de causar um dano. Os estabelecimentos atingidos pelo projeto são estabelecimentos que oferecem espaços de convivência de criança e adolescente. Aquela atividade, buffet infantil, varejo de doces, locais para festas, etc., elas por si só não causam dano às crianças. Então, a partir disso, foi entendido no parecer que seria injustificável essa restrição à atividade empresarial. Mas o que foi ponderado, ao final, é que esses espaços são espaços em que, sim, é possível que alguma pessoa, um aliciador de menores, alguma coisa assim, atue naqueles espaços tentando cometer algum crime. Então, nessa perspectiva, não porque a atividade empresarial cause qualquer dano, mas porque ela pode ser frequentada por alguém que tem uma intenção nociva, poderia ser eventualmente justificada essa restrição à liberdade empresarial do dono do estabelecimento. Só para eu tentar contextualizar aqui, o objetivo da legislação é tornar pública esses dizeres, certo? Ou seja, mais o direito à informação, o direito da publicidade, o direito de uma campanha, algo nesse sentido, certo? Na verdade, ele quer obrigar os estabelecimentos comerciais a colocarem essas placas, né? Colocarem essas placas. Então, na verdade, o projeto não é em cima do público, é em cima do privado, né? Porque se fosse em cima do público, teria inconstitucionalidade aqui clara, pela questão que não seria competência dessa casa, que eu também achei que era no primeiro instante, mas não é. É questão do privado. Né? Então, entende aqui o entendimento do vereador é de que esses estabelecimentos, na verdade, por conta dessas atividades, seriam lugares que estariam mais propícios à presença de pessoas com essas intenções e, por isso, jogar essa responsabilidade em relação a isso. Então, a discussão que se dá é uma discussão de princípios, principalmente em relação ao entendimento do artigo 170 da Constituição, né? Da liberdade econômica, se essa intervenção ia ferir ou não o estabelecimento da liberdade econômica. A discussão aqui é uma discussão até jurídica bem intensa e acalorada, nesse sentido, né? Bem,
situação bem complicada aqui para a gente definir. Sem entendimento de vocês, discutindo a possibilidade de... Eu particularmente, sim, eu acho que é válida a intenção. Eu vejo que é válida a intenção, né? Eu vejo que a questão da publicidade, a questão da informação, o direito à informação, a campanha de educação no que diz respeito a isso é importante. E como a gente tem aqui algo novo, algo que eu acredito realmente que seja novo e importante para a cidade, se nós não tivermos um entendimento aqui consensuado, ou se, enfim, que eu pudesse realmente pegar esse projeto em vistas para que a gente analisasse ele com mais calma e discutisse de uma forma mais ampla na própria CCJ, internamente, entre a gente, ou enfim, para que pudesse depois dar esse embasamento legal. O que Vossa Excelência acha, relator? Eu acho que como tá, eu até tomei conhecimento um pouco antes, mas acho que como é uma questão bem conturbada aqui, seria interessante a ideia do vereador Caminha, de fato, de ter, na verdade, um tempo a mais para a gente fazer essa discussão, até com o vereador Gilson, e talvez ver até um caminho alternativo, de não talvez pela questão da projeto de lei, mas talvez até por uma campanha de conscientização nesses estabelecimentos, né? Pensar, eu acho que um pouco mais de calma. Então, eu acho, presidente, que seria oportuno realmente designar. Pode pedir vistas, vereador Caminha? Isso. Ok. Fica visto comigo, então. O projeto está encaminhado para vistas ao vereador Caminha. O último projeto é o projeto de lei número 7.641, de autoria dos vereadores Adriano Pereira e José de Souza, que determina a redução no preço da comida não servida a quilo nos restaurantes em favor das pessoas que realizarem cirurgia bariátrica no âmbito do município de Blumenau. Projeto de lei 7.641, de 2 vereadores, Adriano Pereira e José de Souza, o Zeca Bombeiro. Ementa, determina a redução no preço da comida não servida a quilo nos restaurantes em favor das pessoas que realizaram cirurgia bariátrica no âmbito do município de Blumenau. Bem, primeiramente, pela questão jurídica aqui, é claro, e aponto para ser jurídico, a absoluta inconstitucionalidade desse projeto. Então, por todo exposto, padece o projeto dos seguintes vícios insanáveis por emenda de qualquer espécie. A linha A, vício de ilegalidade orgânica material in totum, haja vista afronta ao artigo 24, inciso 5º da Constituição Federal de 1988. B, vício de legalidade orgânica material in totum, haja vista afronta ao artigo 170 da Constituição Federal de 1988. Mas me permita, presidente, que embora a nossa análise aqui é apenas pela questão da constitucionalidade e por si só é absolutamente inconstitucional e já leva meu voto contrário, mas em relação, já que foi colocado aqui na casa, a questão do conteúdo não me parece razoável uma situação dessa. Até porque se a gente for discriminar pessoas por conta de comer ou não, como é que a gente vai reduzir somente a uma situação se seria de cirurgia bariátrica? Fica complicado estabelecer esses critérios, abriria, mesmo que constitucional fosse, abriria uma fonte aqui interminável de discussão e extremamente complexo e me parece um tanto complicado, né? Então, mas atendo aqui a questão da inconstitucionalidade, deixar muito claro para quem acompanha que o projeto é inconstitucional, tanto em questão da ilegalidade orgânica material in totum, quanto também em cima de um vício de ilegalidade por afrontar princípios da Constituição Federal. Então, meu voto é absolutamente contrário. Eu também votaria contrário, tendo em vista o nosso princípio que foi adotado aqui nessa Casa Legislativa. Nós temos aqui um projeto que ele tem realmente vício insanável, muito embora, no meu ponto de vista, eu acho que a gente poderia discutir mais essa temática. Mas voto de maneira contrária, obedecendo aí a nossos princípios de legalidade. Eu também voto de maneira contrária, e mesmo se caso o parecer não fosse dessa forma, votaria de maneira contrária depois em plenário, por acreditar que o projeto ele fere a questão do livre comércio e nós abrimos um precedente bastante complicado com várias outras classes que poderiam ter direito ou não de exigir a mesma diferenciação. Então, voto de maneira contrária.
Meu voto é contrário ao projeto e encaminho ele ao arquivo. Sendo assim, caso algum vereador queira se manifestar, a palavra é livre. Caso contrário, então, dou por encerrada a reunião da CCJ, agradecendo aos senhores vereadores e à nossa assessoria que nos apoiou nesta reunião. Muito obrigado. Boa tarde a quem nos assistiu pela TVL.